CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda o sistema ESG nas grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. Elas estão fazendo o dever de casa. Por exemplo, anunciando compromissos globais com o meio ambiente, iniciativas para ajudar a comunidade à sua volta e metas para aumentar a diversidade dos seus colaboradores. Não apenas por uma questão de reputação, mas também como uma forma de atrair investimentos. Eu converso com Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. Tânia, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Boa tarde, Rosana. Um prazer enorme estar com você e com toda a audiência do CBN Sustentabilidade. Tânia, quantas vezes você ouviu a seguinte frase: "Quando eu crescer, quero ser igual a você"? Bastante, mas acho que eu ouvi mais quando eu era pequenininha, quando o Brasil é o país do futuro, eu acho que essa é a grande frase que eu mais ouvi. Mas eu falava muito, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Tem muita gente aí que me inspirava. Pois é, mas eu estou falando das pessoas que se inspiram em você, Tânia, porque olha só, Obrigada. 30 anos de uma carreira brilhante, no comando agora de uma gigante de TI, aclamada pela ONU pelo seu trabalho em favor da sustentabilidade, muito preocupada com a questão de gênero, né, da desigualdade que a gente vê hoje. Então, imagino o quanto você inspira as pessoas e o quanto essas pessoas se dirigem a você nesse sentido. Bom, ontem eu estava conversando, participando de um evento, de uma organização que chama Vamos Subir, que motiva os jovens, e a gente estava falando de um atributo que todos os profissionais deveriam ter, que é o give back, que é dar de volta. E eu me considero uma pessoa privilegiada por tudo que eu conquistei. Lógico que tem muito trabalho, muito esforço, numa trajetória que é mais de 30 anos, mas é muito legal poder dar algo de volta para a comunidade, para as pessoas, que é um pouco do que traz energia para a gente, um pouco do propósito pessoal depois de uma carreira dessa. Então, fico feliz que algumas pessoas se inspirem, ou pelo menos servir de referência para mostrar que sim, é possível. Uma menina de classe média que estudou em escola pública, que trabalha desde os 16 anos, de trabalho de dia estudando à noite. Sim, é possível chegar no comando de uma grande corporação e poder impactar todos que estão à sua volta. Quando a gente for discutir daqui a pouco essa questão da diversidade, né, equidade de gênero, a gente aprofunda um pouco mais a sua história, até porque eu quero saber o percentual de mulheres aí na Microsoft. Mas para a gente começar nosso papo com esse foco na agenda ESG, o que é que motiva uma empresa como a Microsoft a ser sustentável? Isso passa na sua avaliação pelo olhar cada vez mais rigoroso dos investidores, porque a gente sabe que os investidores, especialmente fora do Brasil, tem olhado cada vez mais para os atributos ESG de uma empresa antes de alocar dinheiro nelas? Ou você sente que essa preocupação da Microsoft é algo que é anterior a esse rigor que se estabeleceu no mercado? Com certeza, eu confirmo que ela é anterior a essa tendência dos investidores, porque esse é um movimento que ele é recente. E eu sempre comentei que o mundo iria mudar quando os investidores mostrassem que eles estão interessados em avaliar outros tipos de performance além da financeira, porque eles acabam sendo a grande alavanca e aceleração, o poder de aceleração, ou o grande obstáculo. E isso vem acontecendo de 2015, 2016 para cá, depois da COP de Paris, quer dizer, depois de 2015 é que a gente começou a ver os investidores, e aí cabeçados pelo Larry Fink da BlackRock, dando as cartas, dizendo: meus amigos, eu estou e vou olhar, estou interessado e vou olhar nestes outros parâmetros, além dos resultados financeiros da empresa. Então, isso é muito recente. Por outro lado, a Microsoft já vem falando de sustentabilidade há mais de 10 anos. E sustentabilidade é uma jornada de aprendizado, é uma jornada de entendimento da sua pegada, dos seus impactos, e é um ciclo fechado. Você entende o seu impacto, você estabelece uma meta, você persegue essa meta e você vai melhorando ao longo do tempo. E o que a gente vem fazendo, então, é entendendo melhor nossa pegada. Em 2020, aí sim, a gente assumiu um compromisso muito ambicioso, e aí foi uma virada, porque a gente decidiu acelerar. A gente percebeu
a urgência do planeta e a urgência da sociedade para se resolver determinados dilemas. Então, aí sim nós demos uma super acelerada e entendemos o nosso papel não só de nós sermos mais sustentáveis, mas de nós ajudarmos a nossa cadeia de suprimentos e o nosso ecossistema de parceiros a serem mais sustentáveis, e nós começamos a trabalhar a construção de tecnologia para levar os nossos clientes a serem sustentáveis. Então, aí teve uma expansão da nossa atuação, porque a gente entendeu que o nosso impacto poderia ser muito maior do que olhar para a nossa própria pegada. Mas a nossa jornada já vem da conexão com a missão da empresa, que é empoderar pessoas e organizações a conquistar mais, é algo assim poderoso, grandioso, mas é levar tecnologia para que todos consigam fazer mais enquanto a gente cuida do planeta e da sociedade. Nesse processo de aceleração que você menciona, em algum momento vocês se depararam com aquele velho paradoxo de que sustentabilidade não combina com rentabilidade? A gente ouve isso, eu sou conectada com sustentabilidade há mais de 10 anos também, né, e eu ouvi muito isso de pares dentro e fora da empresa. Então algumas pessoas têm uma dificuldade maior de entendimento, por que investir em sustentabilidade, por que está tirando recurso de uma área para aplicar nessa, e aí você tem que dar clareza, da mesma forma que a gente faz com diversidade e inclusão, por que eu tenho que me esforçar para trazer mais mulheres para o mundo de tecnologia. Então, a gente tem que dedicar um pouco de tempo para mostrar qual é a gente chama business case, o caso de negócios que está por trás dessa atuação. E aí você começa a explicar que sem você se preocupar com seus impactos, não é só uma questão de você não atrair o investidor, mas a gente vai ser incapaz de atrair o melhor talento. O talento nos escolhe hoje. O profissional do futuro, ele não quer trabalhar numa empresa que não seja responsável. E aí você deixando de ter os melhores profissionais, você vai perder a sua capacidade de criação, a sua capacidade de entregar um melhor serviço ao cliente. Então você vai ter a sua rentabilidade no curto prazo impactada. Então, quando os profissionais dentro e fora da empresa entendem essa dinâmica econômica, porque o que a gente visa no final é dar mais resultado para todos os stakeholders, e quando a gente mostra que esses diferentes atores ou essas diferentes métricas impactam no resultado financeiro, aí a conversa muda. E acho que a gente, na história recente de corrupção do Brasil, esses escândalos de corrupção que nós tivemos, nós vimos empresa de uma grande capacidade de inovação, de uma trajetória de sucesso, até de grandes produtos, perderem espaço de negócios e perderem reputação e pessoas deixando de trabalhar para as empresas simplesmente pela atuação delas, de má governança ou envolvidas em escândalos de corrupção. Então é importante entender que o cliente escolhe, o funcionário também nos escolhe e o investidor nos escolhe. Por isso ele fala de multi-stakeholders, ou capitalismo de stakeholders, ou capitalismo de múltiplos atores. Você menciona a governança. Entre as 3 letrinhas do ESG, qual delas na Microsoft tem maior peso? Eu te pergunto porque hoje essa discussão aqui no Brasil gira muito em torno ou da questão ambiental ou da questão social. Governança raramente é tocada, até porque a gente tem ainda muitos desafios pela frente na questão da corrupção, da transparência de dados. Mas para uma Microsoft, que é uma gigante, né, que está aí nas bolsas de valores mundo afora e que tem um peso muito grande entre as grandes de tecnologia. Dentre as 3 letrinhas, qual delas, para você, merece mais atenção? A gente tem compromissos super fortes nas 3 letrinhas. Então eu tenho compromissos sociais, ambientais e de governança. Só que a gente tem um peso muito grande no G, porque a gente acredita e a gente costuma dizer, eu vou dizer em inglês, me perdoem mas, tem muitas frases em inglês que a gente diz que Microsoft runs on trust, o que significa que a Microsoft opera na confiança. Então, o cliente não vai comprar de uma empresa que ele não confia, o funcionário não vai trabalhar numa empresa onde ele não confia. E também a gente não acredita que a tecnologia vai ser disseminada se o usuário não confiar nela. Por isso se fala tanto hoje em segurança de dados, privacidade de dados, e tem algumas propagandas super inteligentes que fazem uma provocação que mostra que o nosso dado está
solto, que todo mundo use de forma inadequada. Então, é importantíssimo que a empresa ela inspire confiança. Então, ela precisa de processos de governança super bem estruturados, a gente precisa de canais de denúncia que estão dentro do nosso processo, no nosso arcabouço de confiança, e aí a gente vai trabalhar diversidade e inclusão, o respeito, e eu tenho espaço para as pessoas se manifestarem caso não sejam respeitadas, eu tenho espaço para as pessoas se manifestarem no caso de desvio de conduta de algum profissional, e isso faz com que a gente reforce as nossas estruturas de governança. Então, e a governança é a base de tudo, porque sem ela a empresa colapsa. Então, a gente tem a governança como uma grande fundação da companhia, e a partir disso eu construo tecnologia, eu construo confiança, eu posso crescer um negócio e posso causar impacto. Sem a governança, aí a casa afunda. Tânia, já que você mencionou a questão da diversidade, você é a prova viva de que a Microsoft privilegia mulheres. Você está no comando da Microsoft. Aliás, não é a primeira vez que você está no comando de uma grande empresa. Então, conta pra gente como é que se dá a questão de equidade de gênero aí na Microsoft, e também questões raciais, de orientação sexual. A Microsoft ela é uma empresa diversa e super inclusiva. Eu posso falar por mim, eu fui convidada a chefiar a multinacional, a subsidiária aqui dessa multinacional no Brasil, aos 53 anos de idade. Então, a gente tem a diversidade de idade, e a gente vê que a gente traz tanto jovem recém-formado ou estagiário que ainda está estudando, mas a gente também atrai pessoas de diferentes idades com diferentes experiências. A gente faz um esforço para ter mais mulheres, porque o mundo de tecnologia forma poucas mulheres, então precisamos atrair, é aí que eu tento ser, pelo menos, tentar ser uma fonte de inspiração para que as meninas e as jovens busquem a área de tecnologia para desenvolver a carreira, porque hoje é uma área de pleno emprego. E a Microsoft, ela faz um esforço, eu digo que para você ter diversidade e inclusão na empresa, você tem que ser intencional. Intencional no processo seletivo como um todo, intencional na forma que você treina os seus profissionais e faz com que eles trabalhem o recrutamento inclusivo, as boas-vindas inclusivas, o desenvolvimento de carreira inclusiva. Então, você tem que ser intencional em cada fase da carreira desse profissional. E a gente trabalha gênero porque mulheres são 52% da população mundial e o mesmo percentual da população brasileira. Então, tem um esforço adicional, porque somos poucas no mercado de tecnologia, somos ao redor de 20% no mundo, e aí, para você mudar um pouco essa relação, a gente tem que fazer um esforço adicional. E a gente trabalha de forma muito intencional o pilar de mulheres, o pilar racial, o pilar de idades, o pilar LGBTQI+, e agora, junho, a gente entra no mês do orgulho LGBTQI+, então temos várias iniciativas nesse sentido, e trabalhamos muito no pilar de pessoas com deficiência, não só trazendo a inclusão dentro da empresa, mas incorporando o conceito de design inclusivo nos nossos produtos. Porque quando a gente desenha um produto para poucos, ele serve bem a todos. E a gente acabou de lançar o controle adaptativo do Xbox, que permite, por exemplo, que crianças com deficiência motora possam jogar o Xbox e competir de igual para igual com outras crianças sem deficiência. Então, a tecnologia ela empodera, e ela empodera a todos, e a gente usa a tecnologia para isso. Agora, Tânia, interessante a gente falar dessa questão da diversidade, que ela vai além da justiça social. Um ambiente diverso, um ambiente plural, é o ambiente mais adequado para inovar. E numa empresa como essa de tecnologia, inovação é tudo, né, Tânia? Qualquer empresa hoje, inovação é tudo. Olha o que essa pandemia fez com a gente, tirando qualquer empresa de qualquer segmento da sua zona de conforto e fazendo que do dia para a noite você tivesse que operar remoto, você tinha que criar ferramentas para conectar com seus clientes. Então, a gente costuma dizer que aqui na Microsoft que toda empresa é uma empresa de tecnologia. Então, eu preciso ter profissionais conectados com a tecnologia e preciso inovar todos os dias. Qualquer empresa. Então, a capacidade criativa, ela vem do pensamento diferente, mas o engajamento dos teus funcionários também vem da diversidade e inclusão. Você criar um ambiente emocional seguro faz com que o teu funcionário desempenhe mais. Então, eu falo, se você não incorpora diversidade e inclusão por uma causa social, incorpore pelo lucro,
porque quando você tem um ambiente emocionalmente mais seguro, os funcionários desempenham melhor e isso repercute em melhor serviço ao cliente e, consequentemente, maior rentabilidade. E uma coisa mais gostosa é quando a gente faz as pesquisas de satisfação de funcionário, fomos Great Place to Work, os ganhadores do ano passado, nas empresas de médio porte, no Brasil somos uma empresa de médio porte, é perguntar para os funcionários o que eles sentem na Microsoft. E eles sentem orgulho, porque aqui eles podem, eu posso ser o que eu sou. Eu não preciso ter uma máscara, eu não preciso me colocar no armário, me esconder, eu posso ser quem realmente eu sou. E isso é muito importante para as pessoas. É verdade que nas empresas em que as mulheres ocupam vagas no conselho de administração, essas empresas lucram até 50% a mais do que as empresas tradicionais? Tem vários estudos que mostram que diversidade e inclusão traz maior rentabilidade. Isso é verdade. Agora, você disse que é importante acolher, por exemplo, na questão da equidade de gênero, a mulher. Mas mais que isso, Tânia, imagino que o grande desafio seja reter esse talento, para que a mulher cresça na empresa e consiga chegar a um cargo de chefia, de comando da empresa. Exatamente, por isso que eu falei que você trabalhar, diversidade e inclusão, ela tem várias etapas e tem que ser intencional. Então eu preciso começar por um processo seletivo inclusivo, porque às vezes a forma como você descreve uma posição, você já eliminou um monte de gente. E a gente fala exigir funcionários ou profissionais, candidatos de faculdade de primeira linha. Você está eliminando um monte de gente potencial e provavelmente as classes sociais mais baixas. Então, como você escreve a sua vaga e apresenta ela para o mercado? Como que você treina os seus profissionais para serem inclusivos no recrutamento? Porque às vezes o preconceito faz com que a mulher que tem a mesma qualificação que o homem seja percebida de forma diferente. Aí essa mulher entrou na empresa. Como que eu garanto que não tenha o gap salarial? Essa diferença salarial Hum. entre homens e mulheres, ela é 30% no mercado de tecnologia. E, em média, 30% a 35% no mundo, da mulher branca. Eu não estou sequer falando da mulher negra, porque é Uhum. pior. E o homem negro é maior. Então, o gap da mulher branca para o homem é 30%, do homem negro é um pouco maior e da mulher negra é um pouco maior. É justo, né? E aí, vamos falar de justiça, eu ganhar menos só porque eu sou mulher, quando eu entrego a mesma coisa? Não é. Então, mas você tem que criar mecanismos na sua empresa, porque a desigualdade ela se perpetua. Então, você Uhum. tem que criar mecanismos na empresa para identificar esses fatores, né, essas aberrações e poder corrigir. E aí, quando a gente fala em tecnologia e dados, né, trabalhar os dados isso pode trazer para a gente um ponto de atenção. Então, garantir que ganhem o mesmo e garantir que eu estou criando condições de desenvolvimento de carreira dessa mulher, com treinamentos, com mentorias, com programas que garantam uma aceleração. Se ela quiser virar uma especialista técnica, ótimo, então eu quero desenvolvê-la na carreira técnica. Se ela quiser virar uma gestora, vamos equipá-la para que ela seja uma boa gestora. E é um processo de desconstrução que começa em casa. Não sei o seu caso, mas imagino que muitas meninas já são desestimuladas a entrar para esse ambiente de tecnologia desde cedo, ouvindo aquela frase: "Ah, isso é coisa para homem". Exato, mas às vezes não é nem porque eu quero brincar com Lego para construir, né, uma cidade, isso é coisa de menino, mas outro dia uma colega comentou que o que a choca é quando a menina vai pedir para a mãe ensinar, fazer a lição de casa de matemática, e a mãe fala: "Vai falar com o papai porque isso é coisa de menino". É uma frase simples. Então, como que você, pai e mãe, empoderam suas filhas? E meu pai, ele super empoderava as filhas dele. Somos 3 irmãos, eu sou a mais velha, minha irmã do meio, ela é doutora em física, quer dizer, outra Uau! super cérebro, e meu irmão, ele é um intelectual, ele é músico, ele é um artista, e os pais sempre empoderaram os 3 filhos, deixando claro que a gente poderia ser o que quisesse. Super exigentes por um lado, mas sempre trazendo reforço positivo. E isso, para nós mulheres, faz toda a diferença. Porque o que eu vejo, que é muito triste também ao longo da carreira, porque pedras que não, por exemplo, barram outras mulheres, porque a autoconfiança delas é mais baixa, porque em algum momento Uhum. elas ouviram de alguém muito próximo dizendo: "Isso não é para você, você não vai conseguir". Tânia, voltando a falar sobre a Microsoft, a gente sabe que ela é bem conhecida pela sua área de filantropia, que é um dos pilares de atuação ESG. Conta pra gente a forma como a companhia se relaciona com as centenas de ONGs. Eu sempre vejo a ONG como um interlocutor
com diferentes grupos. E eu tive experiência nesses últimos quase 15 anos trabalhando com projetos sociais e ambientais, e eu vejo que a empresa, no setor privado, ele tem ideias brilhantes e tem soluções. E às vezes a gente quer fazer a nossa solução entrar goela abaixo de um determinado grupo. E falta empatia para entender como funciona o grupo. E a ONG, ela entende como funciona o grupo, só que ela às vezes não tem nem recursos e nem as soluções. Então, quando você tem uma ONG como uma interface, eu falo que ela é um protocolo de comunicação, usando a linguagem técnica, ela faz com que a empresa privada entenda as dores, as necessidades daquele determinado grupo. Então, eu sempre trabalhei com ONGs e isso nos ajuda a amplificar a nossa ação e fazer com que ela seja efetiva, né? Você conecta, você engaja uma comunidade, por exemplo, num determinado projeto. As nossas ações de filantropia, elas são sobretudo na área de educação, porque a gente vê a educação também, aqui é outro gargalo, da mesma forma que a gente tem as mudanças climáticas como uma coisa urgente, eu sinto também a educação como uma coisa urgente, até porque a tecnologia, ela vai eliminar milhões de posições de trabalho no mundo. Na medida que a tecnologia avança, ela vai eliminando o trabalho repetitivo, o trabalho de análise de grande volume de dados. Então, ela elimina um trabalho de baixa qualificação, mas ela cria posições de trabalho de alta qualificação. Então, se eu não for capaz de requalificar uma grande porção do mercado de trabalho, a gente vai ter um grande problema social no mundo. E aí, se a gente ouve muito falar de renda universal, não existe dinheiro para sustentar uma renda universal. Então, a missão número 1 é empoderar o maior número de trabalhadores possível para que eles possam usufruir desses empregos que vão ser criados. Então, para nós, a educação fundamental, e aí a gente trabalha na construção dos currículos, qual é o currículo do futuro. A gente está trabalhando muito com diferentes entidades de educação, secretarias de educação, para estabelecer trilhas na área de tecnologia, trilhas técnicas. Eu sou uma técnica egressa da Escola Técnica Federal de São Paulo, e fez a grande diferença na minha vida. Eu só pude fazer faculdade porque eu trabalhava desde os 16 anos. E eu só pude trabalhar num emprego bacana porque eu fiz uma escola técnica. Então, e depois tem toda uma série de ações com ONGs de qualificação e requalificação profissional. Então, as ONGs nos ajudam a amplificar a nossa ação e traz um pouco de humildade e pragmatismo para o que a gente pode fazer. Você está com um enorme desafio aí de desenvolver a área de inteligência artificial, né, nuvem. Como é que isso se adequa a uma realidade como a nossa aqui no Brasil? É muito distante todos os protocolos que se exige de uma especificação assim tão, minuciosa? Não, eu acho que a gente vive num mundo que, do ponto de vista tecnológico, ele é realmente globalizado. A gente consome tecnologia de qualquer parte do mundo em tempo real, todos os dias. É lógico que a gente tem que trabalhar regulamentação, tem que discutir políticas públicas para que a gente tenha o uso responsável da tecnologia, e a Microsoft ela é bem atuante nisso. Mas a gente tem muitas empresas globais no Brasil, multinacionais globais estabelecidas aqui e as nossas próprias empresas nacionais que se tornaram multinacionais. E essas empresas estão acessando tecnologia e elas querem o estado da arte para o seu negócio. A pandemia serviu para desmistificar a adoção de tecnologia. Então, o fato de trabalhar remoto, fazermos essa entrevista remota, não seria algo pensável. O rádio ainda usava muita entrevista por telefone, mas a gente fazer uma entrevista remota não era algo que se pensasse há alguns anos. Uma reunião com um cliente remota não era algo também, ia ser considerado desrespeitoso. E hoje em dia todo mundo entendeu o potencial do trabalho remoto, todo mundo entendeu a importância da flexibilidade da nuvem e dos serviços que a nuvem te aporta sem que você tenha que fazer um investimento. A gente fala em cibersegurança, é requerido bilhões de dólares de investimento em cibersegurança para você ter o estado da arte e mesmo assim você não está 100% protegido. Então, pouquíssimas empresas vão poder ter acesso ao estado da arte de cibersegurança, de segurança cibernética. E quando você compra o seu serviço na nuvem, isso já está no pacote. Então, você tem flexibilidade, você tem um controle de custo de forma diferente, você se preocupa com o seu core business e não com a infraestrutura de TI, e isso está disponível no Brasil. E para isso, a gente vem investindo pesadamente no nosso data center aqui no Brasil. Eu quero oferecer para os meus clientes residência de dados, aí eu começo a
a trabalhar para atender a legislação total local, os requerimentos locais. Tenho que oferecer residência de dados, eu tenho que oferecer resiliência da infraestrutura, eu tenho que oferecer latência, que é o tempo de resposta dos serviços, para que a gente tenha uma execução de alta performance dentro dos clientes. Então, a gente investe pesado em infraestrutura para garantir isso para o cliente, investe em políticas públicas e treina os clientes e o mercado para que possa fazer bom uso de todo esse material que a gente está disponibilizando. A gente ficou premido pelo tempo na pandemia, tivemos que acelerar uma série de processos. Você acha que pelo fato da gente também ter uma janela muito apertada para resolver a questão climática, nós vamos conseguir descobrir tecnologias que serão eficientes no combate ao aquecimento global? Eu acho que quando a gente foca, a gente consegue fazer coisas incríveis. Então, eu ainda acredito no ser humano. E a pandemia é uma prova claríssima disso. A gente viu um vírus que foi descoberto final de 2019, a gente consegue fazer o sequenciamento do DNA no início de 2020. Em 2020 a gente já tinha uma vacina. Isso só foi possível porque a gente teve a colaboração de cientistas do mundo inteiro e a Microsoft disponibilizou poder computacional para que esses cientistas pudessem fazer esses trabalhos. Aí a gente tem todo um setor farmacêutico se estruturando para poder fabricar as vacinas, e por mais que a gente reclame de quantidade de vacinas, a gente tem um ano e meio depois da descoberta do vírus, já, no caso do Brasil, 20% da população vacinada. Então, isso só foi possível graças a um avanço tecnológico. Então, eu acho que quando você é forçado, você acaba focando e você consegue fazer coisas incríveis. No caso das mudanças climáticas, a gente já pode fazer hoje coisas que a gente não podia fazer há 5 anos. A gente pode monitorar desmatamento em tempo real. A gente tem projetos na floresta amazônica, eu tenho projetos na Mata Atlântica, fazendo monitoramento de qualidade de água. Então, a gente consegue trabalhar com dados que vão gerar insights, e esses insights vão gerar ações e políticas públicas que nos ajudam na mitigação nas reduções de CO2, na reversão de uma situação de um bioma. Então, a tecnologia, sim, ela pode ajudar. Talvez ela não esteja pronta ainda para dar todas as respostas que o planeta precise. Mas por isso a gente precisa de engajamento das empresas, cada empresa, empresa, indivíduo, setor público, ONGs, academia, cada um tem que fazer a sua parte para que a gente consiga dar contribuição e segurar o aumento da temperatura do planeta. E na questão da redução de carbono, como é que vocês estão atuando? Qual é a meta para se tornar carbono zero e se tem alguma pretensão em ser climate positive, que é quando você eh, retira mais carbono do que emite na atmosfera? A gente tem o compromisso de ser até 2030 net zero em carbono, então eu faço um offset total de tudo que eu coloco na atmosfera. A gente quer ser net positive, que a gente quer ser positivo em água, em consumo de água. As nossas operações de data center consomem muita água, então a gente tem trabalhado tecnologia de refrigeração, porque é na refrigeração que vai essa água, para consumir menos. Mas para ser positivo, a gente tem que impactar o fornecimento de água. Então, como que eu trabalho nas comunidades onde eu estou inserido, a distribuição melhor de água, o tratamento de água, e aí a gente usa a tecnologia para isso. E a gente também está trabalhando na economia circular de equipamentos eletroeletrônicos, e a gente tem, então, compromissos claros até 2030. E até 2050, em carbono, eu quero negativar minhas emissões históricas, o que significa que eu vou ter que retirar carbono da atmosfera. E para isso, a gente tem investido pesadamente em descobrir a tecnologia do futuro. Então, o que, que a gente tem investido em startups para que elas nos ajudem a encontrar respostas para dilemas que ainda não têm solução. Mas a gente já tem tecnologia para poder, até 2030, zerar as nossas emissões. Tânia, eu fico muito feliz quando eu entrevisto uma mulher poderosa como você, porque eu acho que a sustentabilidade tende para isso, né, para empoderar cada vez mais as mulheres, e elas que são cuidadoras da vida, né, elas que gestam, serão elas também as responsáveis por dar uma solução para essa crise toda que a gente enfrenta. Concorda comigo? Assim espero. Eu gosto muito da Fundação Amazônia Sustentável, e eles têm o Bolsa Floresta que eles dão para as mulheres, porque as mulheres
vamos trabalhar para manter a floresta em pé. Então é a mulher Ah, que cuida, mas cuida também da comunidade. E é muito legal ver líderes comunitários, na maioria também são mulheres, né? Então as mulheres fazendo a diferença no seu campo de atuação. E esse olhar diferente, né? Eu acho que tem que ter um olhar diferente, alguém que provoque a mudança do status quo. Do jeito que a gente está produzindo e consumindo, sem pensar que o planeta é um negócio finito, né, e uma hora acaba e não adianta pegar um ônibus espacial e ir para Marte, não é a solução. Então a gente tem que cuidar desse planeta. A gente usa 1,5 planeta por ano. O planeta não se regenera na velocidade que a gente consome o planeta. Então aqui as empresas, as pessoas, o indivíduo tem que aumentar a sua consciência e fazer sua parte hoje, porque a gente está atrasado. Tinham compromissos em 2015, alguns muito fáceis, uhum. que não foram atendidos, foram desprezados ao longo dos anos, porque todo mundo tinha outra prioridade. Se a gente tiver uma crise climática pesada, e o World Economic Forum em Davos do ano passado mostrou que de 10 riscos mundiais para a economia mundial e, consequentemente, para a saúde mundial, de 10 riscos, 7 são ambientais. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, porque talvez a gente não consiga, em 2 anos, reverter a situação que um risco ambiental, se concretizar, o que ele pode ocasionar. Tânia, muito obrigada por ter participado do CBN Sustentabilidade. Fiquei muito feliz em recebê-la. Eu já conheço seu trabalho, sou sua fã. Desejo boa sorte e espero encontrá-la numa próxima oportunidade. Prazer estar com você, usando a parceira de sustentabilidade já desde a COP Rio+20, que a gente já se encontra em diferentes fóruns, adoro a pauta e acho que a gente tem um grande trabalho para disseminar as ações e continuar contribuindo com esse nosso Brasil. Obrigada pela oportunidade. Beijo, Tânia. Beijo enorme. Eu conversei com Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha produtora querida Érica Paixão, nos trabalhos técnicos Priscila Gubiotti, a Pri, e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você que nos acompanhou e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.